conversão dos pecadores, pelas vítimas do Covid, pelas vocações sacerdotais, pelos antepassados da família de Igor Roberto Nazário, Rosenilda de Lourdes Machado, Isabela Batista da Silva e Maicon Luiz da Silva. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Pai. Com a graça de Deus, neste ano de 2021, o Movimento Pólen comemora 50 anos de sua existência. Em 1971, foi realizado o primeiro retiro espiritual, em resposta aos anseios de alunos do nosso professor de ensino religioso, nosso querido Padre Pedro, aqui hoje conosco. No momento, não havia a intenção de criar um movimento, mas apenas de fazer uma experiência mais profunda de encontro com Deus. Porém, foi vontade do Pai que o pólen dessa flor se espalhasse a 4 cantos, as sementes crescessem e que chegássemos até aqui.
Neste tempo já passaram mais de 3.000 jovens pelo nosso movimento e hoje a família Pollen é constituída de adolescentes, jovens, casais, seus filhos e agora até seus netos. Em cada missa mensal deste ano, recordaremos uma dimensão da nossa mística, que é a alma do movimento, sendo um conjunto de princípios apostólicos que nos impulsionam a uma espiritualidade e ações apostólicas do dia a dia. Hoje, nesta missa, iremos refletir e pedir a graça da alegria pascal. Na semana passada, fizemos memória, com a Semana Santa, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E queremos continuar lembrando este amor tão imenso, morrendo para as coisas do mundo e ressuscitando para a verdadeira vida, aquela que se manifesta na alegria da Páscoa. Para o Pollen e para cada um de nós cristãos, cada dia é dia de Páscoa. A certeza da ressurreição é a fonte de nossa alegria. Com fé e essa alegria pascal, demos início à nossa Santa Missa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queremos acolher a cada um que hoje veio para celebrar aqui na Catedral, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, e queremos acolher de forma muito especial aqueles que fazem parte do movimento Pollen, um movimento muito importante, que tanto colaborou nesses 50 anos e continua colaborando na evangelização dos nossos jovens, apresentando sempre a eles uma esperança que se encontra no Cristo ressuscitado, na qual celebramos neste tempo pascal e em cada Eucaristia. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, invoquemos o Senhor nosso Deus, para que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando nosso batismo. Que Ele se digne ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Senhor nosso Deus, velai sobre o vosso povo, e ao celebrarmos a maravilha da nossa criação e a maravilha ainda maior de nossa redenção, dignai-vos a abençoar esta água. Fostes vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Também a fizestes instrumento da vossa misericórdia, por ela libertastes o vosso povo do cativeiro e aplacastes no deserto a sua sede. Por ela, os profetas anunciaram a nova aliança, que era vosso desejo concluir com os seres humanos. Por ela, finalmente, consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes pelo banho do novo nascimento a nossa natureza pecadora. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Em Cristo somos uma nova
as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Que Deus Todo-Poderoso nos purifique dos nossos pecados e pela celebração desta Eucaristia nos torne dignos da mesa de seu reino. Amém. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade,
pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas e levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São Paulo, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus.
e guardamos os seus mandamentos. Por isso é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome.
Palavra da salvação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Desterro, caríssimo Padre Pedro, caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos irmãos do movimento Pólen, celebrando o jubileu de ouro do seu movimento. Celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, o domingo instituído por São João Paulo II como o domingo da misericórdia. Por quê? Porque o Evangelho de hoje nos lembra o poder dos apóstolos de perdoar os pecados em nome de Jesus. O ressuscitado aparece àqueles apóstolos que estão reunidos no cenáculo, que estão reunidos no primeiro dia da semana, que é o domingo. E ali Jesus aparece quando as portas estavam fechadas por medo dos judeus. É claro que é compreensível esse medo. Por quê? Porque o Mestre havia morrido na cruz. Havia morrido na cruz como um maldito. Quizá os seus seguidores também não passariam por esta condenação. Quem morria na cruz era considerado um grande maldito. Mas não esperavam que esse maldito, entre aspas, o Rabone, aparecesse no meio deles, ressuscitado, vivo, vencedor, com as marcas das suas santas chagas. Pax vobis, diz Jesus. Paz a vós. Jesus diz e deseja por 3 vezes, meus irmãos e minhas irmãs, saudando aqueles discípulos com essa saudação que só poderia ter vindo do céu. Shalom, Pax, que vem para abrir aquelas portas que estavam trancadas pelo medo, vem para escancarar as portas do coração daqueles discípulos, e a partir, meus irmãos e minhas irmãs, desta saudação divina, esses apóstolos, diz o texto, se alegram por verem o Senhor ressuscitado. A paz que é soprada sobre eles com o Ruá, o sopro divino, o Espírito Santo, que faz acontecer os sacramentos da Igreja. Pelo Espírito Santo é garantido àqueles apóstolos o poder sacramental. Estamos, portanto, diante de um texto que relata uma ação litúrgica. Os apóstolos estão reunidos no primeiro dia da semana, o domingo, em comunidade, em igreja. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, eles recebem naquele momento o poder de perdoar os pecados. É um texto, portanto, sacramental, que fornece às colunas da igreja esse poder, o poder do perdão, da remissão dos pecados. E Leão XIII, o Papa Leão XIII, afirma que Cristo, naquele momento, transferiu a sua própria missão, que recebeu do Pai, aos apóstolos. Transferiu essa missão e mandato que tinha recebido do Pai, para que a igreja assim continue a missão salvadora de Jesus. E por isso podemos dizer que o sacerdote age sempre na liturgia in persona Christi, na pessoa de Cristo. Ele exerce então o mandato de Cristo, que Cristo recebeu do Pai. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E assim começa a se formar o redil de Cristo, através dos apóstolos, meus irmãos, que sempre, pelos séculos, são iluminados pelo Espírito Santo para guiar a igreja que não é minha, mas divina. A igreja que não é humana, mas é divina, porque ela foi um desejo de Deus e por isso santa. E por isso, irmãos e irmãs, que o inferno
não poderá prevalecer sobre ela, nem mesmo quando ela passa por crises. Afinal, ela sobreviveu às mais diversas crises ao longo dos 2000 anos. E grande graça nós temos, irmãos e irmãs, por quê? Porque pelo Espírito Santo nós somos guiados para a eternidade. Nós, irmãos e irmãs, navegamos na barca de Pedro e vamos navegando juntos para a eternidade, para participarmos da igreja triunfante. E é por isso que aqui precisamos lutar para um dia estarmos lá. No livro dos Atos dos Apóstolos, vemos como que a igreja se organizava, como era a vida da igreja nascente, a sua origem, quando ainda estava se expandindo pela terra. E aqueles que se convertiam a Jesus Cristo, diz a Sagrada Escritura, eram estimados por todos. E nós, 2000 anos depois, precisamos sempre caminhar, sempre relendo os Atos dos Apóstolos, para nos espelharmos e nos dar conta de que nós, batizados, formamos uma família, formamos um corpo, o corpo místico de Cristo, que tem o Cristo como cabeça. E por isso que aqui se desmonta aquele argumento de que eu rezo em casa, está bom. Eu não vou na igreja, mas eu rezo em casa, está ótimo. Não dá, não funciona, isso não existe. Nós somos batizados, formamos a igreja, que é o corpo místico de Cristo, que tem o Cristo como cabeça. E quando nós morrermos, nós queremos, acredito eu, porque eu também quero, vocês acredito que querem, também estar na glória eterna, na glória de Deus. E lá, meus irmãos, nós também formaremos a igreja triunfante. E por isso nós precisamos estar sempre participando dessa igreja, a igreja que caminha na terra, para fazermos parte dessa igreja triunfante. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que tudo isso nos faz vitoriosos, vitoriosos com Cristo. Nós que cremos em Cristo, que recebemos a fé como um dom de Deus, que fomos batizados e por isso pertencemos à sua igreja, somos vencedores, porque Cristo venceu o inferno. Isto é a fé. Acreditar porque nos passaram. Acreditar pois fizeram a experiência do toque. Acreditar porque Tomé duvidou. Felizes de nós, nos diz o Papa Bento XVI, felizes de nós que fomos sarados da dúvida da ressurreição por São Tomé, que não estava num primeiro momento, mas no segundo momento fez essa experiência do ressuscitado. Dominus meus et Deus meus, meu Senhor e meu Deus, foi a proclamação de fé de São Tomé. E deve ser com certeza a nossa profissão de fé, meu Senhor e meu Deus. Só um Deus verdadeiro, só um Deus que se compadece da fraqueza humana, só um Deus que desce à terra, que caminha com os seus, que se encarna, que sofre porque realiza a sua kênose, que se rebaixa, que se faz humano, é capaz de perdoar os nossos pecados por mandato apostólico, desejando aos apóstolos: aqueles que vocês perdoarem os pecados, eles lhes serão perdoados. E nós somos convidados a também agir de tal forma como o Pai, sendo misericordiosos como o Pai é misericordioso. Nós somos irmãos e precisamos também da misericórdia de Deus e ser misericordiosos para com os irmãos e as irmãs. Sejamos misericordiosos como o Pai. Misericordia sicut pater, in aeternum misericordia eius. Misericordiosos como o Pai, porque eterna é a sua misericórdia. E nessa missão, meus irmãos e minhas irmãs, nós destacamos tantos movimentos, tantas pastorais que trabalham, que não se cansam de levar e evangelizar através da mensagem de Jesus os povos. E queremos rezar nesta Santa Missa por tantas pessoas que fizeram a experiência do Cristo através do movimento Pólen.
Meus irmãos, esse movimento tem se dedicado há 50 anos pela causa da evangelização. E quando se participa de um retiro do pólen, quando se participa das pregações, das conferências, das reuniões, dos momentos do pólen, nós temos essa certeza de que o Cristo ressuscitado é o movimento central daqueles que buscam encontrar no pólen a certeza para a sua fé. O testemunho daqueles que fazem a experiência do movimento pólen é um testemunho de convicção. E isso é muito bonito, porque somente quem faz o encontro com o Cristo é capaz de testemunhar com convicção, com fé, aquilo que fez, aquilo que realizou. E o movimento pólen proporcionou e continuará proporcionando esses momentos aos nossos jovens, resgatando os nossos jovens, mostrando aos nossos jovens que Cristo ressuscitou e quem está com Cristo é vitorioso. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos rezar e agradecer ao movimento pólen pelo trabalho até aqui realizado e rezar pelo trabalho que continuará se realizando em nossa arquidiocese. É um movimento que atinge e abrange várias paróquias da nossa arquidiocese e louvamos e agradecemos a Deus por cada pólen, pela experiência, pelo testemunho daqueles que descobriram, em quantos que descobriram o Cristo através do movimento pólen. Isso eu dou testemunho, porque vários vieram me dizer, eu descobri o Cristo, porque o pólen me mostrou o Cristo. Irmãos e irmãs, agradeçamos a este movimento e vamos pedir a Deus para que continue também lançando as suas redes nesse mundo que tanto precisa redescobrir o Cristo ressuscitado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Professemos nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossas... se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Apresentemos ao Senhor as nossas preces, as nossas intenções comunitárias. Pelo Papa Francisco, bispos, presbíteros, diáconos e ministros da Igreja, para que, seguindo o caminho da fé, irradiem alegria e confiança em Deus, oremos. Senhor, atendei-nos.
pelos responsáveis das nações do mundo inteiro, para que descubram no Evangelho de Cristo o alicerce firme da justiça e da paz. Oremos. Senhor, atendei-nos. Para que a humanidade una-se em oração e caridade, para juntos atravessarmos esses tempos difíceis e de provação. Oremos. Senhor, atendei-nos. Pelo movimento Pólen, na comemoração de seus 50 anos, para que continue testemunhando que o Senhor é a verdadeira alegria e mantenha a sua vocação, consciente de que representa um querer divino. Oremos. Senhor, atendei-nos. Por todas as pessoas que, direta ou indiretamente, colaboraram com o movimento Pólen nesses 50 anos, para que Deus os cumule de graças. Oremos. Senhor, atendei-nos. Pelos Pólens e suas famílias, para que perseverem na vida de amor, buscando viver sempre à luz da família de Nazaré. Oremos. Senhor, atendei-nos. Rezemos também pelos dizimistas da nossa comunidade, rezando a oração do dízimo. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente, que cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor e reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo o que tenho vem de ti. Ajudai-me a contribuir com liberdade e justiça. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ofertar é um ato de amor. Em nossas ofertas a Deus, reconhecemos que tudo vem dele. Junto com o pão e o vinho sobre o altar, vamos oferecer também a nossa mística Pólen, instrumento que nos auxilia na missão de viver o Evangelho, transformando-o em ações de amor concreto. Cada um de seus pontos deve nos impulsionar a uma conversão verdadeira a Cristo. A imagem de São José. Neste ano, para celebrar os 150 anos da declaração do esposo de Maria como padroeiro da Igreja Católica, o Papa Francisco instituiu o Ano de São José, nosso patrono, protetor, que nos ajude a viver a santidade como ele viveu. O banner, como símbolo do nosso ano jubilar, que ilustra os 50 anos do movimento Pólen, que com simplicidade testemunha na cidade de Florianópolis e seus arredores a ação amorosa da divina providência sobre todos nós. Nosso banner apresenta a família, a Sagrada Família, Nossa Senhora do Desterro, em suas constantes caminhadas, nos impulsionando também sempre em busca do nosso crescimento espiritual e o encontro fraterno com o irmão. Apresenta também o trigo, fruto da terra, sinal do amor de Deus. Lembra que Cristo é o pão que nos alimenta. Apresenta uma aliança que temos que ter entre nós e entre nós e Deus. Apresenta a abelha, que representa todos os pólens que fizeram e fazem parte da história do movimento, com a grande missão de espalhar a palavra de Deus a todos os homens. Bendito seja, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade.
fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, que para nós se vai tornar pão da vida. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nesta Páscoa, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz.
misericórdia a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Wilson Tadeu e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a nossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei que o sangue de Cristo me guarde para a vida.
Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Impregnar tudo com a unidade querida por Jesus é a vocação fundamental do movimento Pólen. Viver a unidade no ano do Jubileu de Ouro é viver o próprio movimento. Fica o convite a todos, à oração e às nossas atividades no ano jubilar, quase todas de forma online. Agradecemos muito ao nosso querido Padre Pedro, nosso diretor espiritual, e também ao Padre William, por estarem hoje aqui conosco. Deus os abençoe sempre. Padre Pedro vai nos dar umas palavrinhas. Peço a sua paciência para ouvir essas palavrinhas, que eu penso que seria assim. Quando o movimento Pólen completou 25 anos de existência, Deus nos concedeu um tempo bonito e deu para se fazer uma caminhada de 25 anos de muita gratidão a Deus, de muita alegria entre nós e de crescimento na fé. E quando chegou a hora de pensarmos em celebrar os 50 anos, no mês de agosto próximo, havia um desejo grande de fazer uma bela celebração de gratidão a Deus, de gratidão a todos os que nos ajudaram nestes 50 anos. Mas Deus nosso Senhor nos surpreendeu, permitindo esta pandemia que tem nos trazido muitas tristezas, muitas surpresas desagradáveis, mas que vamos vivendo assim como podemos. Então, agora que já estamos próximos do mês de agosto, que é o mês do jubileu, estamos celebrando hoje a primeira missa em ação de graças, a primeira missa do jubileu de 50 anos pela vida do movimento Pólen. Agradeço muito a todos os que estão conosco e virão em outras oportunidades, porque esperamos celebrar outras santas missas em ação de graças. E vamos aceitar a vontade de Deus, assim como Deus nosso Senhor se manifestar, assim como Ele está se manifestando atualmente nesses tempos tão difíceis, tão cheios de provações. Celebrar um jubileu é manifestar a alegria por todas as graças que Deus nos concede. É agradecer todo o bem que Ele nos permitiu realizar. Celebrar um jubileu é cultivar a alegria em fazer tudo o que Deus nosso Senhor nos permite fazer. E o que Deus nosso Senhor nos permitiu fazer nesses 50 anos até aqui são muitas coisas grandes, bonitas, cheias da graça de Deus. Agradeço muito a todos os que, tendo entendido um pouquinho
essa questão do jubileu, já agradeceram a Deus por nós, por tudo que Deus tem feito conosco, por nós e através de nós, por tantos jovens e tantas famílias. Deus seja louvado e que Nossa Senhora, nossa Mãe, sempre atenta a tudo que acontece conosco, continue caminhando conosco no caminho da vida. Amém. E que venham mais 50 anos. Desejamos a vocês, Pollens, que continuem nessa missão tão bonita de evangelizar. Precisamos sempre de vocês. Quando a gente diz precisamos, é a igreja que precisa, né? Não sou eu, não é o Padre Davi, é a igreja precisa de vocês. E 50 anos, com certeza, é uma confirmação de que Deus suscitou no coração do Padre Pedro e de tantos outros essa motivação de evangelizar através desse carisma próprio do movimento Pollen. Que Deus os abençoe sempre. Peçamos então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.